Gente, a partir de janeiro de 2025, o Lula assume a presidência dos BRICS. Sai a Rússia e entra o Brasil. Deus sabe o que faz, né? Porque, gente, sabe o que vai acontecer agora com o doido do Trump assumindo lá o Império Americano? Ele vai vir com tudo contra a China, né? O Trump já disse que vai proteger a indústria nacional, vai fechar, vai aumentar a tarifa chinesa, quer que a indústria produza. Um monte de velho americano, não sei onde é que eles vão produzir, mas tudo bem. Quer que a indústria americana produza, né? E ele vai vir com tudo contra a China. E vai vir para o Brasil com a ajuda da extrema-direita e ajuda daqueles que se dizem patriotas, mas não são, dizendo para o Brasil obedecer aos Estados Unidos. Por quê? Porque na figura dos americanos, o Brasil sempre pertenceu aos americanos. Para os americanos, a América é uma só. O Brasil é deles, o Chile é deles, a Argentina é deles. Para o americano, a América toda é deles. Então o Trump vai exigir que o Brasil obedeça os Estados Unidos, já que o Brasil é o quintal deles e os americanos acham que o Brasil é deles. Aí é que entra o X da questão, porque Lula vai estar presidindo o BRICS, que não é da América, mas que representa 60% do PIB mundial, vai estar com a gigante China e o grande exército da Rússia, né? Então, o Lula vai estar fazendo um equilíbrio nisso daí, né? O Lula, com certeza, não vai largar o BRICS para ser tapete para os americanos passarem em cima como a direita quer. Porque o que a direita do Brasil quer é que o Brasil vire um tapete para os americanos passar em cima. Eles sempre acharam que o Brasil tem que ser o lixo dos americanos, né? Só que o Lula não pensa assim, muito menos o povo da esquerda. Então, o Lula vai ter que estar ali de forma equilibrada, dizendo, não, aqui nós não queremos confusão nem com vocês e nem com a China. E o Lula vai estar na presidência do BRICS, ou seja, vai fazer a moeda do BRICS, tá? Então, tu consegue imaginar se na presidência do Brasil tava o mequetrefe, hein? Sabe o que ia acontecer? O Brasil ia virar de vez o tapete para os americanos pisarem. Porque os americanos já não sabem o que é o Brasil. Para eles, a América é toda deles. Você pode perguntar, onde é que você mora? Eles dizem, na América. Como se a América fosse toda deles. Eles foram criados para achar que são donos da América, né? E aqui no Brasil tem gente que pensa igual os americanos, né? É a extrema-direita, que quer entregar o Brasil há muito tempo. Entregar os pedaços do Brasil. Entrega madeira, entrega o povo, entrega água, entrega tudo. Eles querem entregar. Aí, o Brasil, Deus sabe o que faz, colocou Lula, que não vai se ajoelhar pro Trump nem a pau. Vai se ajoelhar o Trump. Lula vai fortalecer os BRICS, vai criar a moeda dos BRICS e nós vamos, sair dessa confusão mais fortalecidos. E bolsonarista, que é igual intestino. Ou está preso, ou está preparando uma grande cagada. Tu tá sabendo que a jornalista Natuzaneri foi atacada por um bolsomínio dentro de um supermercado? Pois é, meu amigo, esse povo aqui, ó, não toma jeito não. Se liga. A jornalista estava de boa, fazendo suas compras em um supermercado lá de Pinheiros, quando foi abordada por um homem que perguntou assim para ela, você é jornalista da Globo News? Até aí tudo bem, né? Mas o bolsominion, não satisfeito, começou a atacar a jornalista, dizendo que a culpa do Brasil está do jeito que está, quebrado. Era culpa da Globo Lixo e que pessoas como ela deveriam ser aniquiladas. Meu amigo, mesmo a mulher que acompanhava o bolsominion pedindo para ele parar, que a jornalista só fazia o trabalho dela e bababá, bababá, ele não parou. O bolsominion raivoso agitou o supermercado e chegou até polícia. Aí, meu amigo, descobriram que o bolsominion é um policial civil de Tarcísio. E agora o bolsominion poderá ser exonerado de sua função. Olha que dó. É por isso que eu afirmo para você, essa gente de bem é a pior gente que tem. Força na peruca, porque 2025 chegou e tamo firme para divulgar o rostinho dos cidadãos de bem.
Como esquecer do dia que Bolsonaro inaugurou uma ponte que, para entregá-la, custou muito mais do que para construí-la? Ou seja, a festa que o Bolsonaro fez, a propaganda ali política que ele criou em cima da ponte para inaugurar, custou muito mais caro do que o valor da obra. Uma ponte de madeira, ainda por cima. E o nome bem peculiar, Ponte Rodrigo e Cibele. Isso aconteceu no Amazonas e Bolsonaro já estava em plena campanha para tentar se reeleger. Gastou 711 mil na inauguração, na festa de inauguração. Enquanto isso, para construir a ponte, 250 mil reais. É o ex-presidente dos projetos inúteis. A única coisa que ele tenta fazer é roubar as conquistas dos outros governos, assim como no caso da transposição do Rio São Francisco, que é conquista dos governos Lula e Dilma, e o Bolsonaro tentou roubar para si os méritos. As obras que Bolsonaro deixou de legado para o Brasil, só mesmo nesse nível aqui, como a ponte de 255 mil reais, que custou 3 vezes mais só para inaugurar. Retrospectiva dos bolsonaristas em 2024. Bora lá. Primeiro, contra o fim da escala 6x1. Isso é unanimidade no meio bolsonarista. Eles são a favor da exploração para que o povo seja cada vez mais sugado pelos poderosos e submetidos a essa escala que é terrível. Defenderam os golpistas. Eles dizem que o 8 de janeiro foi uma armação da esquerda, que tinha gente infiltrada e aqueles infiltrados é que foram presos, e depois estão defendendo a anistia para esses mesmos golpistas. Não faz nenhum sentido. Foram a favor dos super salários, ou seja, das benesses, mordomias, do luxo para a alta casta de juízes, promotores e os próprios deputados e senadores que vivem nessa mamata de super salários. Também tentaram privatizar as praias e ainda estão tentando, viu? Cuidado aí que a luta do Flávio Bolsonaro para acabar com a praia pública continua. Propuseram congelar o salário mínimo até 2030. Olha que sacanagem. Querem passar a PEC do Estu, não posso falar essa palavra aqui, mas você sabe o que é, e ainda propuseram acabar com os feriados. É isso que o bolsonarismo tenta colocar em prática durante todo o ano de 2024 e com certeza vem muito mais por aí em 2025, porque essa corja só luta a favor dos seus próprios privilégios e contra o povo brasileiro. Presta atenção aí, porque vem mais tentativa de cortar direitos, de perseguir o povo em 2025 por parte do bolsonarismo. E o ano de 2024 acabou. E se a gente for fazer um balanço de 2 anos do governo Lula, gente, é tanta coisa que é difícil a gente conseguir resumir. Como Lula trabalhou esses 2 primeiros anos do mandato. Como ele mudou a face do nosso Brasil. Apesar de ter uma linha de direita contra, apesar de ter especuladores do mercado contra, apesar de ter trabalhado dentro das suas entranhas do Banco Central com gente contra, o Brasil cresceu. E eu consegui anotar algumas coisas assim para a gente fazer um balanço dos 2 anos do governo do presidente Lula. O crescimento do PIB em 2023 foi 3,2%, em 2024 3,5%, mais do que o mercado esperava. Sabe qual foi a média de crescimento do PIB de 2015 a 2022? Temer e Bolsonaro, 0,4%. Lula fez crescer 3,2% em 2023 e 3,5% em 2024, Produto Interno Bruto. A taxa de desemprego chegou a 6,1%, a menor taxa de desemprego da história do país. Nós já tivemos desemprego em 14% a 17% na época do Bozo e do Michel Temer. O aumento de poder de compra do brasileiro. O rendimento do brasileiro aumentou. Isso é um novo recorde, tá? Ficou acima de 3 mil a média de rendimento da maioria dos brasileiros. O crescimento da indústria.
A indústria cresceu 3,6% em 2024, o maior crescimento dos últimos 10 anos. E no ranking industrial, o Brasil saiu da posição 70 para 40 na produção industrial. Isso com 2 anos de Lula, tá? O crescimento de 75% de empregos na indústria. 75% de emprego na indústria, onde 55% são jovens. Pessoas jovens novamente empregadas. Surgimento o aumento, o segmento da alta tecnologia subiu 5%. A alta tecnologia no país cresceu mais do que a indústria de transformação. A tecnologia subiu 5%, a indústria de transformação subiu 3,5%. Com o programa NIB, Estímulo à Agroindústria, nós tivemos o resultado no agro, o melhor dos últimos 14 anos. Melhor dos últimos 14 anos. Eu vou deixar aqui o resumo para quem quiser ler. Taxa de investimento do Brasil, 18% do PIB. Antes a taxa de investimento era 3%, 4%. 18% do PIB está sendo investido. Lula conseguiu aprovar a reforma tributária que estava parada há 40 anos. 40 anos estava parada. Nós somos o país que tivemos o segundo maior país receptor de investimentos direto do mundo. Primeiro os Estados Unidos, segundo o Brasil. Foi o segundo país no ranking que teve a maioria dos investimentos diretos de estrangeiros do mundo. A infraestrutura, em 2022, era gasto em infraestrutura, na época do Mequetrefe, 188 bilhões. Com Lula, passou para 260 bilhões em 2024. Gente, o homem trabalhou e não foi pouco, não, foi muito. A taxa de pobreza caiu para 27,4%, a menor nível histórico também. A taxa de miséria hoje é 4,4%. Nós já tivemos mais de 30% de miseráveis, hoje está 4,4%. O Amazonas, que está todo mundo falando que agora os bolsominions estão calados, menor taxa de desmatamento dos últimos 9 anos. Pararam de roubar nossa Amazônia, tá certo? E se vocês lembram bem, né? O nosso PIB, o crescimento do nosso PIB, né? Tem a ver com a produção, tem a ver com o trabalho do nosso presidente. Se o PIB antes era 0,4%, agora tá 3,5%, 3,5%. Gente, é muita coisa, certo? E Lula pegou de Bolsonaro um rombo fiscal de 800 bilhões, que Bolsonaro deixou um rombo fiscal de 800 bilhões em 4 anos. E ele nunca cumpriu o teto de gasto. Bolsonaro nunca cumpriu o teto de gasto, pelo contrário. Ele furou o teto de gasto várias vezes e deixou um rombo para o Lula. E hoje eles ficam dizendo, o déficit. Um rombo de herança. E a inflação sempre foi abaixo do que o mercado dizia. O mercado dizia, a inflação vai lá para cima. Nunca foi. Sempre foi abaixo. O programa Mover do presidente Lula fez aumentar uma produção recorde no setor automobilístico. Gente, é muita coisa. Lula trabalhou demais. E olha que o velhinho adoeceu, se internou. Não fez teatro, tá? Não fez mimimi, mas trabalhou muito. Quebrando todas as barreiras preconceituosas do mercado financeiro. O mercado dizia que o PIB não ia crescer, cresceu mais do que eles esperavam. O mercado dizia que o PIB não ia, que a inflação ia ficar descontrolada, a inflação sempre foi controlada. Qual foi a maneira deles de desestruturar o Brasil? Subindo o dólar. Só que a economia melhorou. Tanto melhorou para todo mundo, que Lula já, nas pesquisas, já mostra que ele vence de todo mundo. Entendeu, gente? Existe uma coisa chamada especulação do mercado, que tenta prejudicar a economia. Existe uma coisa chamada vida real. Novo recorde de rendimento dos brasileiros, mais brasileiros empregados, a indústria produzindo. O agronegócio nunca produziu tanto como agora nos últimos 14 anos. O projeto Mover Infraestrutura é muito trabalho. E só 2 anos. Bota mais 2 anos pro país para você ver. Não dá para ninguém. E sem furar o teto de gasto, como o Mequetrefe fez. Presidente Lula publicou um decreto que regulamenta o uso progressivo da força. Na verdade, está regulamentando uma lei de 2014. E ele diz basicamente o seguinte, que não se deve atirar nas costas de ninguém,
por óbvio, porque essa pessoa não está oferecendo risco. E, enfim, se ela atirar contra a polícia é uma outra regra, né? Não se deve atirar em veículos que furam barreira, porque simplesmente ali dentro daquele carro pode ter alguém sequestrado, pode ter um familiar do motorista que não tem nada a ver com a situação. Esse motorista pode estar furando a barreira simplesmente porque está com o IPVA vencido, então não se justifica. E também nós temos ali o estudo de casos quando existem mortes envolvendo policiais. Algo óbvio que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Inglaterra, que acontece no Japão. Então tem uma falsa polêmica em relação a esse decreto que regulamenta uma lei de 2014. E é interessante que a gente pense o seguinte: o Brasil mata 3 vezes mais em confrontos policiais do que 15 países do G20 somados. 7 vezes mais, quase 8 vezes mais que a África do Sul, que também é um país desigual. E durante o governo Bolsonaro, policiais morreram mais do que morriam em 2021, em 2020, por exemplo. Houve um crescimento da morte de policiais em confronto. Então, pense nisso. Ninguém faz nada sozinho até a vitória sempre. Flávio Dino já cogitou, está cogitando chamar a Polícia Federal para investigar as emendas parlamentares. Quem pegou, para onde foram bilhões do orçamento público? Políticos que se apoderaram do dinheiro público sem transparência. Uma verdadeira festa, pior do que a festa da cueca. Pois é, o Dino disse que tem que acionar, porque eles não chegam a um acordo e dizer para quem foi, como foi liberado. É aquele privilégio antigo, né? Acostumado a meter a mão no dinheiro do povo e gastar do jeito que quer. Esses mesmos políticos que têm 13º, 14º salário, auxílio paletó, estão desesperados. Polícia Federal vai ser acionada para investigar as emendas parlamentares, dinheiro público sendo desviado para o bolso de políticos. E sabe quem é que está na frente desesperado? Os políticos da direita. Os bolsonaristas estão desesperados, já estão dizendo, estamos sendo perseguidos, a nossa liberdade. Essa galera quer liberdade para roubar. O bolsonarismo sempre foi isso, liberdade para provocar a anarquia que eles querem. Eles querem liberdade para roubar. Quando a Polícia Federal vai atrás dos ilícitos, das coisas erradas dessa galera, eles dizem, estamos sem liberdade. Pois é. E aí, você acha que um político que gasta dinheiro público sem dizer para onde e por quê, você acha que 5 bilhões tirado do orçamento da União para ser gasto com políticos sem transparência, ser investigado pela Polícia Federal é tirar a liberdade deles? O que vocês acham? Vocês acham que tem que ser investigado ou é simplesmente meter a mão no dinheiro e sair gastando? O que vocês acham, hein? Garanto que a direita é a favor disso. Só que nós da esquerda vamos lutar pela transparência. Em 2024 foi o ano em que o Brasil mostrou que é possível crescer com justiça social. O mercado de trabalho deu sinais claros de recuperação, com um recorde de 103,9 milhões de brasileiros ocupados. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego chegou a 100% em novembro, a menor da série histórica iniciada em 2012. Além disso, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado também foi o maior já registrado, 39 milhões. Só em novembro foram criados 106 mil novos postos de trabalho, somando 2,2 milhões ao longo do ano, de acordo com o novo CAGED. Gente como a Luciana, que comemorou os benefícios de um trabalho com carteira assinada. Hoje eu tenho, FGTS, tenho direito ao INSS em caso, de saúde, tenho direito à minha alimentação, tenho também ao Vale Transporte, 13º, direito a férias para poder descansar. Mas não foi apenas o emprego que melhorou. Em 2024, o brasileiro viu sua renda crescer. Segundo o IBGE, o rendimento médio real terminou o ano em R$ 3.285, um aumento de 3,4%.
Já a massa salarial, que mede o total da renda dos trabalhadores, alcançou um recorde histórico, 332,7 bilhões de reais, com alta de 7,2%. A valorização do salário mínimo também fez diferença. Em 2024, o piso nacional foi reajustado em 6,97%, subindo para R$ 1.412. E em 2025, um novo aumento real já está garantido também. Vai para 1.518. 1.518. Importante registrar, presidente, que a valorização permanente do salário mínimo é muito importante no processo de distribuição de renda. O que nós podemos garantir é de que, enquanto nós formos governo nesse país, os trabalhadores vão receber um salário mínimo além daquilo que é a inflação. É um compromisso nosso, é um compromisso histórico, é uma prática que já deu certo durante tantos anos e a gente vai continuar fazendo isso. Eu acho que, nós precisamos cuidar com muito carinho, porque é, na minha opinião, a melhor forma de distribuição de renda que a gente pode ter no Brasil. Essa é mais uma demonstração de um processo permanente de distribuição de renda, crescimento do poder aquisitivo dos menores salários e somado com todas as políticas sociais, o salário mínimo é a principal ferramenta de distribuição de renda. E a gente vai continuar tentando melhorar a cada ano. Portanto, continuo sonhando e nós vamos tentar continuar realizando o sonho de vocês. Além de cuidar dos trabalhadores, o governo também apoiou os pequenos empreendedores. O programa Acredita foi criado para oferecer crédito com juros mais baixos para quem mais precisa, fomentando o empreendedorismo e gerando mais oportunidades. Peguei um crédito de R$10 mil, no qual eu parcelei em 10 vezes, para justamente esse dinheiro que eu recebi ser utilizado na compra de móveis para minha escolinha, cadeira, mesa, estante, jogos, livro de leitura. Então, o dinheiro que veio do programa Acredito vai ser utilizado para ampliação do meu ambiente de trabalho. O que se espera? Garantir que com créditos de até R$21 mil, na etapa seguinte cresceu, vai até R$80 mil, cresceu, vai até dentro do Pronamp a R$1.200.000, tirar da extrema pobreza, da pobreza, levar para a classe média. É esse Brasil que estamos construindo. Tudo isso foi alcançado com a inflação sob controle. Pelo segundo ano consecutivo, o IPCA deve fechar abaixo de 5%, garantindo o poder de compra das famílias. O crescimento é mais emprego, mas tem que ter baixa inflação. Então, quando a soma de desemprego com inflação é baixo, quando o número é baixo, significa que nós estamos na melhor situação econômica que nós podemos estar, que é controlar a inflação sem deixar... sem comprometer o crescimento. Então, controlar a inflação sem comprometer o crescimento é uma parte do sucesso da economia. Não é tudo, porque a economia depende de aumento de produtividade, de investimento em setores estratégicos, de segurança energética, de segurança alimentar, de recuperação de pastagem, de transformação ecológica, de regulação de setor. A economia é um negócio muito amplo, crédito, mercado de crédito, mercado de capitais. E nós estamos fazendo uma série de reformas em todas essas áreas para cada ajuste num parafuso melhora a máquina. E o que esperar para este novo ano? Em 2025, o governo federal promete mais avanços. A proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil deve beneficiar milhões de brasileiros. Além disso, a reforma tributária aprovada em 2024 vai simplificar a cobrança de impostos e reduzir os custos de alimentos e produtos essenciais. Simplifica, você vai trocar 5 impostos, o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS, por um IVA, um imposto de valor agregado dual. Então ela simplifica, ela facilita, ela reduz custos. Depois ela acaba com
com a cumulatividade de crédito. Então ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. Não existe uma bala de prata que vai resolver os nossos problemas, né, de desenvolvimento médio. Nós queremos ascender. Não existe uma bala de prata, mas nós temos que botar o povo para estudar em boas universidades, abrir linhas de crédito que sejam baratas o suficiente para a pessoa sonhar em empreender e vencer, pagando juros baixos. Tudo isso compõe um ecossistema adequado ao empreendedor e ao trabalhador. Nós precisamos mais confiança no Brasil. Pela liberdade e pelo respeito às leis, assim o prometo. Viva o Bolsonaro, viva São Paulo, viva a liberdade, viva o Brasil e a democracia! Olha, eu peço que se acalme, nem começou, hein? Começou cedo, hein? Que coisa, hein, Milton? Começou cedo, né? E o culpado é você que colocou essa bolsonarista aí no poder. E aí logo no primeiro dia, 1º de janeiro, e o juramento dela é: viva Bolsonaro, democracia, liberdade. Não dá. Não dá para você inserir Bolsonaro nesse mesmo contexto, se tratando de um político que foi indiciado por tentativa de golpe. E aí, ela começa logo cedo a lacração. Sabe que vem mais por aí, né? Sabe que a nossa luta vai ser grande, porque eles não vão parar. Tem ela e tem outro bolsonarista na mesma Câmara. Vocês arrumaram esse problema pra gente. Agora a gente tem que vir aqui, contestar tudo que ela fala, expor. Entenderam? A confusão. Então na hora de votar, tem que saber. Viva Bolsonaro. Não. Viva só São Paulo. Tá de bom tamanho. Não é? Daí você já vê o nível da pessoa, né? Policial acusado de ameaçar Natuza Neri atacou urnas e defendeu o golpe. Investigador de classe especial, Sênio Scribon Jr., afirmou em 2022 que Jair Bolsonaro teria sido reeleito com 73,5% dos votos. Meu Deus! Será que esse povo faz exames de reciclagem? Sim, exames psicotécnicos, exames... que eu não acredito que uma pessoa com esse nível cognitivo é de um batalhão especial, de investigação especial. O critério que esse povo tem pra ter pessoas assim nesses cargos. E eu tava vendo umas pessoas comentando umas coisas, até nos vídeos que eu postei, perguntando se tinha vídeo da Natuza falando sobre a ameaça, se tinha vídeo, se tinha não sei o quê. O papel dela é levar a denúncia. Quem vai fazer essa parte é a polícia. Ela, como jornalista, ela não pode ficar também fazendo circo em cima disso. Então o que tinha que pra ela fazer, ela fez. Inclusive, eu acho que tem um programa dela, não sei se vou conseguir assistir. Acho que dificilmente ela vai falar sobre esse assunto no programa dela. Mas é isso. Agora é esperar pra ver qual vai ser a punição. Votaram no Melo e tinham esquecido de mim, né? Primeiro dia do ano, cai uma chuvinha, Porto Alegre fica no escuro e debaixo da água. E o pior é que o prefeito Sebastião Melo disse que não vai fazer nada a respeito. Então, o que resta pro porto-alegrense é aprender a nadar. Bora pra piscininha, amor! Piscininha, amor! Graças às privatizações defendidas pelo Melo, Porto Alegre teve pela primeira vez a posse de um prefeito à luz de velas. Mas não reclama muito, porque senão o Melo instaura uma ditadura e tá todo mundo preso. Pessoas privilegiadas que odeiam o povo brasileiro e odeiam qualquer coisa que seja de bom para aquele mais pobre. A gente brasileira percebeu que ia ter que abrir mão da escravidão, ela aprovou a lei de terras, para os escravos depois não poderem ser proprietários de terras, porque eles não teriam como comprar.
Essa é a realidade. Essa turma, ela não aceita migalhas. Essa turma não aceita nada para o povo brasileiro. A elite brasileira nunca aceitou migalhas para a população. Isso não é hoje, isso não foi ontem. Sempre foi assim. O que o mercado quer mais é que o povo se lasque. E é por isso que eles têm uma oposição tão ferrenha contra o governo do presidente Lula. Porque esse pessoal não aceita que o povão deixe de pagar R$1 de imposto. Mas eles não querem pagar nada, porque eles não aceitam que agora o presidente Lula vai cobrar 10%, que nem é tanto, de quem ganha mais de 50 mil por mês. Que é, na verdade, uns endinheirados que não estão nem aí para o Brasil, não estão nem aí para o povo brasileiro. Eles só querem saber dos seus rendimentos na Bolsa serem cada vez maiores. Retrospectiva, previsões da direita brasileira. E a pergunta é por que tantos brasileiros indo para o Paraguai? E são duas grandes facilidades. A primeira é estudar. Vídeo de abril no canal dele. Isso aqui é no canal dele, abril de 24. Estudar no Paraguai é muito mais barato do que no Brasil e há uma abertura, uma facilidade de estudantes brasileiros serem aceitos. A gente chega a situações como, no caso de estudantes de medicina, estima-se que haja no Paraguai hoje cerca de 30 mil estudantes de medicina em universidades tanto públicas quanto privadas, dos quais mais de 95% são brasileiros. Em outras palavras, o Paraguai está atraindo gente ultra qualificada brasileira, uma parte desse pessoal volta ao Brasil. Tem que fazer revalida, tem que passar no revalida. Se não passar, não adianta estudar lá. Aí só vai trabalhar no Paraguai. Uma parte significativa fica lá. A segunda coisa é facilidade de fazer negócios, condições melhores, impostos menores, acesso a mais mão de obra e regras trabalhistas melhores para contratação. Também uma quantidade de burocracia muito menor do que no Brasil. Os impostos são muito mais baixos. Acesso à energia elétrica muito barata por conta do acordo da... Olha, ele gaguejando. Do acordo em que o Brasil fez Itaipu. De Itaipu e que acaba gerando uma energia muito barata no Paraguai. Enfim, a soma de tudo isso faz com que o Brasil tenha um histórico triste de perder cérebros e a gente vem perdendo muitos deles também para o Paraguai. E não por acaso. Nesse caso que ele falou do estudo, normalmente quem vai estudar medicina no Paraguai é porque ou não tem dinheiro para pagar as universidades mais caras que tem aqui no Brasil, não passou numa universidade pública e estuda em outros países. Só fazer esse ponto. A perspectiva de crescimento da economia paraguaia esse ano é muito maior que a brasileira. Quantas estimativas são que o PIB brasileiro deve crescer cerca de 1% esse ano? Ele falou o quê? Maior que a brasileira. Quantas estimativas são que o PIB brasileiro deve crescer cerca de 1% esse ano? 1%. O Brasil está crescendo 3,5% esse ano. O PIB paraguaio estima-se deva crescer cerca de 5%. Esses eles quase acertaram. 4,5%. Então, são oportunidades, tanto para quem quer estudar, como para quem quer trabalhar, como para quem quer montar um negócio lá, são bem melhores que as nossas. E o interessante é, a gente podia aprender as lições do que está funcionando lá e copiar aqui. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Ricardo Amorim foi para o Paraguai fazer negócios e aproveitar isso que ele previu, ou ele ficou aqui no Brasil? Ficou aqui no Brasil, né? Já te mandaram pra Cuba? Vai pra Cuba! 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 Cuba lá pra Cuba! Vai pra Cuba que te pariu! De tanto me mandarem ir pra Cuba, eu vou pra Cuba. Sim, eu vou para Cuba. Eu vou participar da Caravana Internacionalista de Solidariedade com Cuba no mês de julho de 2025. Serão 12 dias, onde iremos percorrer uma parte significativa do país, conhecer locais históricos da Revolução, polos da ciência, saúde, educação, organizações sociais, espaços culturais, construções comunitárias e muitas outras coisas. E também vamos realizar trabalhos voluntários, sociais e de formação com a população tanto urbana quanto rural, em instituições de saúde, em organizações culturais e outros locais. Para isso, para que eu consiga ir para Cuba, eu tô fazendo uma rifa em que eu quero a ajuda de todos vocês, meus amigos, seguidores, que possam ajudar a comprar um bilhete dessa rifa que vai ajudar nos custeios do programa, que são pagos pelo participante
e também na aquisição das passagens aéreas. Peço que você me ajude comprando uma rifa. Entre no link da minha bio, você vai encontrar ali o link da rifa. É só escolher um bilhete, pagar por Pix e é super simples. E são duas rifas, uma será sorteada no final de fevereiro e a outra no final de abril. Então, se você puder me ajudar nessa missão que eu vou fazer em Cuba de solidariedade, eu vou ficar muito agradecido. Faça sua contribuição, compre uma rifa e me ajude a ir para Cuba. Valeu, gente, um beijo. Ontem os prefeitos e vereadores do Brasil inteiro tomaram posse, mas eu queria agradecer a uma cidade específica que conseguiu levar para ela mesma um excrementíssimo deputado que agora ele não vai mais ficar fazendo merda no Brasil inteiro, vai fazer merda só nessa cidade, que é a cidade de Cuiabá. Cuiabá, muito obrigado, porque vocês agora têm o Abílio Brunini só para vocês. Esse excrementíssimo aqui tomou posse ontem lá em Cuiabá, usando uma faixa que deve ser alguma tradição do município, e como o Estado é laico, teve uma oração sobre ele lá, e depois ele foi comer um hambúrguer, que eu imagino que seja com a esposa dele. Então, muito obrigado, Cuiabá, por ter levado o Abílio Brunini só para vocês. Eu espero que ele não faça tanta merda aí, mas pelo menos ele não vai fazer merda pro Brasil inteiro. Meu recado hoje vai para você, corintiano que apoia Bolsonaro. Você não tem vergonha na cara, não? Você não honra esse manto sagrado? Que você não conhece a história do Brasil, a gente já sabe. Agora você também desconhece a história do seu clube de coração? Você não conhece a história do Corinthians? De como o Corinthians foi fundado por operários, trabalhadores? Você desconhece o que é a democracia corintiana? A posição do Corinthians durante a luta pela democracia no Brasil? Você não sabe quem foi Dr. Sócrates? Toma vergonha na cara. Você ficar do lado de quem nos oprimiu, do quem nos explorou. Você ficar do lado de golpistas que tentou derrubar a conquista da democracia que a gente conseguiu com tanta luta. Você não sabe de que classe você pertence? Então, meu querido, você não tem nada de corintiano. Tire a camisa do Corinthians, vista a camisa do inelegível e seja feliz, mas não seja traidor da luta de classe, da classe trabalhadora. Tome vergonha na cara. Eu tô aqui no resort Marajoara, na piscina, refletindo sobre a crise no Brasil. O que esse governo tá fazendo, destruindo o Brasil. Peraí que eu vou só tomar um gole de cerveja. Tá difícil. Ontem, eu precavidamente fui até o mercado para comprar carne para fazer o churrasco. Mas a crise tá incrível, insuportável, porque ninguém conseguia furar aquela fila gigantesca para comprar carne. E o povo falando, é mesmo com a crise a gente tá comprando carne. Como assim? A crise tá matando o Brasil. Deixa eu só tomar mais um golinho de cerveja. Mercado lotado, não tinha onde estacionar o carro. Absurdo, impossível. Pera só um pouquinho. Eu gosto da minha picanha bem passada, tá bom? Isso. Absurdo, absurdo. Não dá pra suportar. Eu quero ver até quando que o Brasil vai suportar esse tipo de crise. Além de tudo isso, prendendo pessoas honestas. O nosso general. E estão dizendo que vão prender o mito. Nós não vamos suportar essa crise. Peraí só um pouquinho que tá calor aqui no resort. Eu vou tomar mais um golinho de cerveja. O povo brasileiro precisa se levantar. Precisa ir pras ruas protestar. Porque senão, aonde a gente vai parar? É isso. Mas abre o olho, Brasil. Porque tem muita gente querendo destruir o Brasil e o governo atual. Se a gente não abrir o olho, é capaz que eles consigam. Ótimo ano 2025 e tamo junto, hein? Vamos rumo a 300 mil? É isso. Eu não concordo com uma palavra do que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. É sobre isso, gente. As pessoas não precisam concordar com as coisas que a gente diz. Nem a gente precisa concordar com as coisas que os outros dizem. Mas isso, por exemplo, não nos dá o direito de ir no supermercado quando a pessoa está fazendo compras, ou no restaurante quando ela está almoçando com os filhos, e agredi-la, confrontá-la. Gente,
A gente precisa saber ouvir, a gente precisa conviver com as diferenças. Tem um monte de gente que fala coisas que eu não concordo. Fala aqui, tem um monte de gente que não concorda com o que eu falo e tá tudo bem. O que eu não pode é eu sair na rua e ser agredida pelas coisas que eu estou falando aqui que tu não concorda, simplesmente por isso. Então, gente, muita calma nessa hora. Aplaudir um policial que estava de folga e agrediu uma repórter, uma jornalista no supermercado, é apoiar a barbárie. Se todo mundo vai sair na rua agredindo todo mundo, o que vai virar esse mundo? É isso que vocês defendem? Então é isso. Falou que eu não gosto, apanha na rua, ou é agredida na rua. É isso mesmo que vocês defendem? Por favor. Até onde vai, jovem? A falta de senso do ridículo. Até onde vai a burrice bolsonarista? Até onde vai a loucura que essa galera se enfiou, mano? Olha isso, mano. Treinador de sósias do falecido Luiz Inácio. Os sósias que se destacam são enviados para Brasília. Por isso, tanta diferença no sósia desde a posse. Estatura, voz, olhos, gordo, magro, tamanho dos pés. Que parada é essa, meu irmão? Cara, é impossível imaginar o que passa na cabeça dessa galera. Na verdade, as únicas hipóteses são assim, uma completa ausência de sinapse, um vácuo entre as orelhas, uma parada, sei lá, o cara que escreve esses textos aí usa camisa de força. Fora isso, meu irmão, não dá pra saber que tipo de doença é essa. Em 12 de janeiro de 2024, Lula afirmou: Eu estou convencido que nós vamos ter um outro ano primoroso nesse país. A economia vai crescer mais do que os especialistas, sabe, estão dizendo. Vai crescer porque as coisas estão acontecendo. Naquele dia, a previsão do mercado financeiro era de que o PIB nacional cresceria 1,59%, segundo o boletim Focus do Banco Central. Mas 2024 chega ao fim com a economia crescendo mais que o dobro do que se previa. No último relatório de inflação do ano publicado pelo Banco Central, em 19 de dezembro, o mesmo mercado já previa um crescimento de 3,5%. Com essa sinergia de investimentos é que temos que continuar no nosso processo de desenvolvimento. Como foi colocado, nós temos hoje, só de investimento da iniciativa privada, cerca de 520 projetos para serem realizados. Esse resultado se deve ao retorno dos investimentos, tanto do governo federal quanto da iniciativa privada, que voltou a ter confiança no país. O maior símbolo desse processo é o Nova Indústria Brasil, política de fortalecimento da indústria nacional lançada em janeiro pelo governo federal, disponibilizando 300 bilhões de reais para financiar as 6 missões do plano. Essas missões vão desde o fortalecimento das cadeias agroindustriais à criação de um complexo industrial na área da saúde, cuja meta é fazer com que 70% das necessidades nacionais em medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos sejam fabricados no Brasil. Os resultados apareceram ao longo de 2024. De janeiro a outubro, a produção industrial nacional cresceu 3,4%. E quando se olha apenas o mês de outubro, a indústria mostrou crescimento de 5,8% em comparação ao mesmo mês de 2023. O trabalho que está sendo entregue, possivelmente, nós vamos ter o melhor resultado fiscal dos últimos 10 anos em 2024. Parte importante desse crescimento veio da indústria automotiva, beneficiada por outro programa federal, o MOVER. O programa Mobilidade Verde, que dá incentivos fiscais para que as empresas fabriquem veículos mais econômicos e menos poluentes.
Ao todo, serão 19 bilhões de reais de investimentos até 2028. E, como resultado, a indústria automotiva respondeu à iniciativa do governo federal e anunciou investimentos da ordem de 130 bilhões de reais nos próximos anos e viu a venda de veículos novos crescer 15% em 2024. Hoje, nós chegamos ao dobro dos investimentos do qual nós falávamos há 2 anos atrás. Porque esse governo teve coragem, esse governo ouviu, esse governo deu atenção para a indústria. Esse foi um governo que, na posse, quando o senhor fazia o discurso lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, o senhor dizia que o Brasil estava de volta. E hoje eu digo, o setor automotivo está de volta. Nós entramos para o jogo. Mas há vários outros exemplos de como programas federais ajudam a impulsionar o crescimento. Um deles é o Minha Casa Minha Vida. O programa foi relançado em 2023, com o objetivo de contratar 2 milhões de novas moradias até 2026. Ao fim de 2024, mais da metade dessa meta foi cumprida, com 1.200.000 habitações contratadas. Desejo de muitos anos de vida e saúde. Muito obrigada. Eu tenho a agradecer vocês todos. Desde 2016 que eu moro de aluguel, de 7 anos, dia 10 de fevereiro, o sofrimento para criar meus 3 filhos, sem poder formar uma família. O programa foi responsável pela geração de 5 milhões de empregos no setor da construção civil, entre diretos e indiretos. Só em empregos diretos foram 1,8 milhão de vagas criadas. E o Minha Casa Minha Vida chegou a ser responsável por mais da metade dos lançamentos de imóveis feitos no país. Nós atingimos já a marca de 1 milhão de unidades contratadas em todo o país. Se for contar só o Minha Casa Minha Vida, somando aí o faixa 1, faixa 2, faixa 3, nós estamos hoje com 1.055.000 novas unidades habitacionais já contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A meta, presidente, não é mais só alcançar as 2 milhões de unidades habitacionais, é de ultrapassar essa meta até o final de 2026. Outra linha de atuação do governo federal para estimular o desenvolvimento econômico foi a realização do maior ciclo de concessões de rodovias, portos e aeroportos da história. No caso das rodovias, o Ministério dos Transportes chegou ao total de 9 leilões realizados considerando 2023 e 2024, o que trará 111 bilhões de reais em investimentos por parte das empresas e grupos que arrelataram os trechos rodoviários. Agora, por meio do consensualismo, o entendimento entre o concessionário, o poder público, com o acompanhamento do Tribunal de Contas da União, a gente consegue colocar para performar novamente uma série de novos contratos. E nós apresentamos aqui hoje que 14 contratos voltando a performar no Brasil, isso vai garantir 110 bilhões de reais de investimentos em rodovias muito importantes. Para ganhar o leilão, as empresas devem apresentar o menor valor de pedágio e se comprometer com melhorias nas pistas. Esses leilões vão resultar ainda em tarifas menores para os motoristas, estradas melhores e mais seguras, com pontos de parada e descanso para caminhoneiros e 1.500 quilômetros de rodovias duplicadas. Então nós queremos muito aí tarifas justas e obras acontecendo, que nós entendemos que é muito importante. E o desenvolvimento não foi apenas na cidade. No campo, o crescimento e a modernização da produção agrícola foram garantidos pelo maior plano safra da história do país, que destinou mais de 400 bilhões de reais para custeio, comercialização, investimento e industrialização. A evolução dos recursos públicos destinados ao plano safra. 32% a mais do que era investido de recursos públicos há 2 anos atrás. 16,3 bilhões de reais nos permitiu este maior plano safra da história. 404 bilhões de reais, 590 milhões. 40% mais que os 2 planos safras anteriores. 40% mais.
E tudo isso sem falar no novo PAC, que continuou a todo vapor em 2024. Um exemplo são os 1 bilhão e 300 milhões de reais empenhados no eixo Água para Todos. Nesse caso, o maior destaque são os ramais associados do projeto de integração do Rio São Francisco.